Olá, tudo bem? Feliz por estar com você aqui. Mais uma semaninha se passou, né? Nós estamos desenvolvendo a série Batalha Espiritual. Estamos no episódio 8, Cinturão da Verdade. É sobre isso que vamos falar hoje. Estou muito feliz por você estar acompanhando essa série. Espero que Deus continue falando com você. Eu sou a Ana Ribeiro, pastora, terapeuta familiar, especializada em cura interior, libertação, e estou aqui para compartilhar o que o Espírito Santo tem falado comigo. Espero em Deus que esses estudos sejam úteis para a sua edificação e transformação de vida, em nome de Jesus, tá bom? Antes disso, vamos pedir ao Pai que nos oriente, que fale conosco. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais esse dia, por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, Pai. Eu clamo a Ti que o Teu Espírito Santo fale no coração dele, que o Senhor tire, Senhor, as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos espirituais, e que o Teu Espírito Santo coloque vida nesse ensinamento, de tal forma que haja transformação radical na vida dessa pessoa que decidiu parar para ouvir o que o Senhor quer falar com ele. Em nome de Jesus, que a tua palavra não volte vazia. Abençoa essa gravação, Senhor, cobre com o sangue de Cristo, abençoa a transmissão e em nome de Jesus que dê frutos, Pai, nesse trabalho para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse, nós vamos falar sobre uma das peças da armadura, que é o cinturão da verdade, né? Deus não nos deixou nus diante do inimigo. Ele pôs uma vestimenta espiritual. O inimigo é espiritual, não é seu vizinho, seu amigo, seu parente, seu colega de serviço. Nenhum desses é seu inimigo. São pessoas carentes da misericórdia de Deus, são semelhantes a você e você deve a eles amor, né? Mesmo aqueles que têm te machucado, você ora a Deus e pede, Senhor, abençoe essa vida, que ele está meio perturbadinho, né? Muda o que tem que mudar. Mas o nosso inimigo mesmo é Satanás, é o mundo espiritual, os seres espirituais da maldade, né? O Senhor, então, nos equipou com armamento espiritual para combater os poderes das trevas espirituais. Também para combater esses poderes, nós precisamos de poder sobrenatural. Não é a nossa inteligência, nossas qualidades ou nossas estratégias que vão entrar nessa guerra. Muito mais precisamos do poder sobrenatural, muito mais do que argumentos e estratégias humanas. Examinando a armadura de Deus com a qual ele nos reveste, nós vemos o poder e utilidade de cada peça que faz parte dessa armadura. Lá em Efésios 6, 14 a 18, Paulo descreve a armadura toda, né? Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E lá em 1 Tessalonicenses 5:8 fala: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Aqui ele fala de duas peças, lá ele fala couraça da justiça e aqui couraça da fé e do amor. Então a couraça traz fé, traz amor e traz justiça. Paulo nos exorta a estarmos firmes e sóbrios. Ele nos remete para a imagem de alguém que é tão confiante que permanece em pé, com a cabeça erguida, mesmo diante das dificuldades ou das agressividades. Alguém que fica como um soldado romano, um guerreiro destemido,
sem crise de identidade. Eu sei quem eu sei a armadura que tenho, eu sei usar as armas e eu vou ficar de pé. Eu vou enfrentar esse problema, eu vou enfrentar essa guerra. É assim que Deus quer você. Quando você se reveste da armadura de Deus, você tem todos os motivos para ficar em pé e se sentir confiante em Deus. E ele se alegra quando vê um soldado dele assim. Você não baixa a cabeça, você não fica prostrado diante de uma situação, você fica confiante, sabendo que o Senhor está com você. Paulo fala de cada peça da armadura do soldado e hoje nós vamos falar do cinturão da verdade. É fácil a gente entender alguns conceitos espirituais olhando para coisas físicas, que também nos mostram algumas verdades espirituais. Então, para falar do cinturão da verdade, vamos olhar um pouco para o cinturão romano, lá da armadura do soldado romano. Ele estava revestido de uma armadura toda de metal e pesada, já falamos sobre isso. Lá no cinturão havia um suporte para ele descansar o escudo, que era todo de metal, a espada ou a lança. Toda a armadura ficava firme por causa daquele cinturão, era aquele cinturão que segurava tudo ali. Paulo começa a descrever a armadura de Deus dizendo para colocarmos o cinturão da verdade. Tudo começa com a verdade, é a verdade que segura toda a sua armadura. É a verdade que segura a sua vida na presença de Deus. João 8,32 diz assim: vocês vão conhecer a verdade e a verdade os libertará. É a verdade que nos liberta até de nós mesmos. É a verdade que nos liberta de crenças falsas a nosso respeito. É a verdade que nos liberta da incredulidade e do medo. O cinturão era a peça da armadura menos bonita lá naquela armadura romana. Ele era o menos vistoso, não atraía olhares. Quando você via um soldado romano, você já via logo o capacete, você via a espada, você via toda aquela couraça, era cheia de adornos, reluzia no sol, né? O escudo reluzia quando batia o sol. E tudo aquilo era muito vistoso e causava admiração e medo. Mas o cinturão era pouco visto, parecia que não tinha importância. O cinto parece não ter importância, mas é ele que segura todo o resto. Sem ele, o soldado não conseguiria lutar. É fácil ficar desarrumado sem cinto, principalmente os homens que usam terno. Quando você põe um terno e não põe o cinto, a camisa também não fica ajustadinha direitinho no lugar, ela começa a sair do lugar, né? O cinto numa roupa é para segurar tudo em ordem, para não sair do lugar. O cinturão do soldado mantinha todas as peças da armadura juntas, em seus devidos lugares. Sem o cinturão, ele não teria onde colocar o escudo, nem a espada ou lança, conforme ele andava, conforme ele ia lutar. O cinturão mantinha tudo unido. Sem o cinturão, o soldado não teria confiança na luta, ele estaria mais preocupado em segurar todo o armamento dele do que propriamente lutar. Com o cinturão, ele tinha certeza de que todas as peças estariam no lugar certo, permitindo que ele se mobilizasse com facilidade e lutasse com toda a força. O cinturão da verdade é uma peça visível da armadura, é a única peça visível da armadura. Acho que você já está chegando à conclusão o que é esse cinturão da verdade, né? As peças da armadura espiritual são invisíveis. A fé que você tem é invisível, está lá dentro de você, ninguém está vendo. Assim como a justiça, a paz, fisicamente não vemos o escudo da fé, nem as sandálias da paz, nem a couraça da justiça. Mas nós vemos o cinturão da verdade. Já entendeu o que é esse cinturão da verdade? O cinturão da verdade é a palavra de Deus escrita, é a Bíblia. Essa é a arma espiritual que tomou forma física. Ela é a peça mais importante do nosso armamento. Quando olhamos para um soldado romano, geralmente não descrevemos começando pelo cinto.
o cinto não chama a atenção. Mas quando o Espírito Santo descreve a armadura para Paulo, o Espírito Santo começa justamente pelo cinto, por aquele objeto que menos chama atenção. A mensagem que tiramos daí é que o cinturão da verdade é a palavra de Deus e sem ela as outras peças caem, por isso ele passa a ser o mais importante. Quando você tira a palavra de Deus da sua vida, toda a sua vida espiritual se desfaz, é destruída. Nós precisamos lembrar também que há uma diferença que a gente entende mais quando vem no grego. A palavra tem duas formas de dizer palavra, é logos e rema. Logos é a palavra de Deus escrita, é aquilo que está escrito. E rema é a palavra de Deus revelada de forma particular para nós. O logos sempre está presente. Você abre a Bíblia, você está com o logos na mão. Você pega uma história das guerras do rei Davi, é aquela história que está lá. É exatamente o que está lá. Claro que o logos também fala conosco espiritualmente. Quando eu leio sobre uma guerra do rei Josafá, por exemplo, eu vejo as estratégias espirituais implícitas ali. Quando eu leio um texto bíblico, tenha isso por hábito, você vai ler um texto bíblico, primeiro você ora e depois pede, Senhor, fala comigo, e depois é legal ter um caderno, mas se não tiver, pelo menos mentalmente, você faça perguntas. Como eu posso aplicar essa verdade desse texto na minha vida? O que eu aprendi lendo esse texto? O que eu vi do caráter de Deus lendo esse texto? Tem texto que a gente vê o caráter de Deus misericordioso, outros bondoso, outros um Deus justo, outro o Senhor dos Exércitos, um guerreiro forte, poderoso, e assim por diante. Qual o caráter que eu vejo ali? O que eu aprendo com esse texto que é pecado e que eu estou agindo assim e eu preciso mudar? Qual a verdade ensinada nesse texto que eu quero aplicar na minha vida? Tudo isso você está baseado no Logos de Deus, ali no que está escrito. Mas vamos supor que você está vivendo um problema muito difícil, um problema impossível de resolver, você já está se considerando derrotado. Finalmente o inimigo conseguiu derrotar você. E aí naquele dia você abre o texto da guerra do Josafá. E ali tem uma parte que diz, Deus fala com ele, essa luta não é você que vai lutar, sou eu. Aí Josafá pega todo o povo e vai adorar a Deus, fica quieto no canto dele, e Deus usa uma estratégia diferenciada e derrota o inimigo de Israel. E de repente o Espírito Santo fala com você, não põe a mão nesse problema, agora é comigo. Eu vou resolver, você não consegue resolver, é muito grande para você, mas agora eu é quem vou lutar essa guerra por você. Essa é a palavra rema. Foi tirado ali daquela história e aplicado diretamente naquele momento da sua vida. É como uma palavra revelada a respeito daquilo que eu estou vivendo. O Logos sempre está presente. Nem sempre você vai ler e imediatamente haverá uma palavra sobrenatural rema. Mas é o Logos também que vai mudando a sua mente e mudando o seu caráter e deixando você cada vez mais parecido com Cristo. O cinto do soldado romano não chamava atenção, quem via não dava importância. Muitos têm Bíblias em casa, mas não veem graça em ler. Esperam ouvir de alguém uma palavra rema, uma palavra que fale direto do seu problema particular. Querem sentir o sobrenatural a todo tempo, a todo momento, mas não querem viver o natural saudável com as orientações do Pai Celestial. Às vezes você lê um texto bíblico sem dar atenção a ele. Tem a sensação de que não há nada ali para aprender. E assim, aos poucos, a palavra de Deus vai sendo deixada de lado. Quando isso acontece, você começa a deixar cair a sua couraça da justiça e se entrega à justiça própria ou às injustiças.
Seu escudo da fé fica pesado demais e você começa a abandoná-lo, dando lugar à incredulidade, perde a capacidade de crer em Deus. E as sandálias do Evangelho da Paz vão se desgastando, e no seu caminho não haverá boa nova para ser compartilhada e nem paz. Quando você tira a palavra de Deus do centro da sua vontade, do centro da sua vida, você não consegue guerrear e nem viver a vida cristã normal e abundante que Jesus já nos prometeu. Você não chegará muito longe, e qualquer vento de doutrina estranha vai derrubar você. Se tiramos o cinturão da verdade, será uma questão de tempo para a nossa vida espiritual desmoronar-se. Os ataques demoníacos continuarão, mas você não terá aquele escudo invisível da fé e perderá o controle da sua vida. Muitos tentam edificar os seus ministérios, tanto pessoais quanto eclesiásticos, sobre a base do louvor, da adoração, que são ótimos, necessários, mas não são o cinturão, não são a palavra. Outros tentam edificar com estratégias humanas, ação social, socialização, resgate da autoimagem positiva, mas tudo isto, apesar de serem coisas muito boas, não podem ocupar o papel do cinturão que segura toda a nossa armadura, que é a palavra de Deus. Há pessoas e igrejas que tentam edificar seu ministério somente na oração, sem estudo bíblico. De fato, sem oração não vamos muito longe, mas não é ela que segura a nossa armadura. E há ainda os que tentam edificar seu ministério e vida cristã baseados nas manifestações sobrenaturais dos dons, na comoção que às vezes sente quando está num ambiente de adoração ou de milagres. Embora sejam uma bênção e fundamentais, pois são sinais que levam muitos a Cristo, essas manifestações e dons não seguram a armadura de Deus em você. A palavra de Deus precisa ser o governante, a lei, a palavra final na sua vida. É ela que mantém as demais coisas nos devidos lugares. 2 Timóteo 3, 15 e 17 diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E eu deixo esse versículo para você meditar. Como anda a sua leitura bíblica, né? Desde criança você conhece as sagradas letras. Desde o dia que você nasceu de novo, como uma criança espiritual, você já conhece as sagradas letras. Foi o evangelho escrito de Jesus Cristo que foi apresentado a você. Então, você vai se tornar sábio e santificado, permanecendo na palavra, estudando a palavra, porque ela é boa para corrigir, para instruir, para fazer você se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Então, não negligencie a disciplina da leitura bíblica. Em nome de Jesus, ela é um verdadeiro alimento para você, para a sua alma, para o seu intelecto também. Vai te dar sabedoria, sabedoria do céu e não terrena. O Senhor vai te dar graça. E o meu pedido a Deus agora é que o Senhor coloque sede e fome da palavra do Senhor na sua vida, na sua mente, e que você encontre estratégias para estudar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Esse estudo te fez bem? Então compartilhe, dê o like, faça comentários. Dessa maneira o canal vai tendo visibilidade e outros conseguem acessar, né? E até a próxima semana com Jesus sempre. Beijo no coração. Amo você.